Olá, tudo bem? Meu nome é Samuel Bezerra, eu sou estudante de Medicina da Universidade Federal do Ceará e membro integrante do PERC, o Programa de Educação em Reanimação Cardiorrespiratória. E venho trazer o seguinte trabalho: a relação da faixa etária em pacientes de internações hospitalares autorizadas, provenientes de infarto agudo do miocárdio e diabetes mellitus, no estado do Ceará nos últimos 10 anos. Bom, primeiramente, vamos começar com a introdução. O termo infarto agudo do miocárdio ele é utilizado quando há uma evidência de necrose miocárdica associada a um contexto clínico isquêmico, com elevação de marcadores de necrose miocárdica, como por exemplo a troponina, certo? Acompanhado também de algum outro parâmetro, como sintomas sugestivos de isquemia, alterações eletrocardiográficas, identificações de alterações do miocárdio através de exames de imagem, ou então a identificação de trombo intracoronariano. Já quando falamos de diabetes mellitus, a gente sabe que é uma doença caracterizada pela elevação da glicose no sangue e pode ocorrer devido a defeitos na secreção ou na ação do hormônio insulina, que é produzido no pâncreas pelas células beta. Além disso, a diabetes mellitus é um fator de risco importante para o infarto agudo do miocárdio, além de ser uma comorbidade frequente nesses pacientes que estão internados com infarto agudo do miocárdio. Nessa perspectiva, o diabetes mellitus contribui para o risco de infarto agudo do miocárdio, devido à formação dessas placas ateroscleróticas e à trombose propriamente dita. Embora o tratamento atual do infarto agudo do miocárdio tenha melhorado consideravelmente a sobrevida em pacientes com e sem diabetes mellitus, a presença de diabetes mellitus dobra a taxa de letalidade durante a fase aguda e no longo prazo do infarto agudo do miocárdio. Bom, o objetivo desse trabalho é analisar as correlações existentes nas faixas etárias e nas taxas de internações hospitalares autorizadas provenientes de quadros de infarto agudo do miocárdio e diabetes mellitus no estado do Ceará, nos anos de 2011 a 2021. A metodologia utilizada nesse trabalho foi um estudo retrospectivo que foi desenvolvido com os dados coletados na plataforma DataSUS, e nessa pesquisa foram utilizados dados de internações hospitalares autorizadas na região do estado do Ceará, divididos por faixa etária no período de junho de 2011 a junho de 2021, com as morbidades relacionadas ao CID-10, respectivamente infarto agudo do miocárdio e diabetes mellitus. Bom, sobre os resultados e discussões, quais foram os achados? Bom, no Ceará, ao longo dos 10 últimos anos, ocorreram 47.132 internações hospitalares autorizadas por diabetes mellitus, e 31.752 internações por infarto agudo do miocárdio. São números bastante representativos das respectivas classes de doenças, né? São doenças endocrinológicas e doenças do aparelho cardiovascular. E nesse contexto, observa-se que o pico de maior prevalência desses casos de internações hospitalares autorizadas tanto para diabetes mellitus como para infarto agudo do miocárdio ocorre na mesma faixa etária, que é a faixa etária de 60 a 69 anos de idade, com, respectivamente, 11.054 pacientes para diabetes mellitus e 9.152 pacientes para infarto agudo do miocárdio. Nesse contexto, nessa perspectiva, a gente percebe que há uma semelhança no padrão de cronicidade de diabetes mellitus e o acometimento de infarto agudo do miocárdio, atingindo exatamente as mesmas faixas etárias em maiores quantidades. Para corroborar o que trouxemos aqui, temos também alguns dados das seguintes faixas etárias. No caso, a faixa etária de 70 a 79 anos de idade, ela é a segunda faixa etária mais representativa do acometimento de internações hospitalares autorizadas, tanto para infarto agudo do miocárdio, como para diabetes mellitus. Ademais, a terceira faixa etária com maior representatividade também está presente para infarto agudo do miocárdio e diabetes mellitus. As duas coincidem novamente, que é a faixa etária de 50 a 59 anos de idade. Bom, qual a conclusão? Considerando a prevalência e a incidência de diabetes mellitus e infarto agudo do miocárdio em faixas etárias coincidentes, é importante estabelecermos o diagnóstico e tratamento precoce do diabetes mellitus, além do acompanhamento longitudinal desses pacientes, a fim de que esse fator de risco para infarto agudo do miocárdio torne-se cada vez menos incidente e prevalente. Nesse contexto de maior risco de mortalidade em pacientes com diabetes mellitus, há a necessidade de tratamento médico intensivo, vigilância prolongada e controle rigoroso de outros fatores de risco. Ficamos por aqui, obrigado pela atenção.